Lucas 24, 44, ele vai falar sobre a divisão do Antigo Testamento. Jesus cita o que está escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés é o Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega. Penta, 5, teokos, significa livro, rolo. Então, em 5 rolos, tá? Pentateuco significa isso, 5 rolos. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Alguns detalhes. É Levítico, não tem S. O livro é Levítico, ele é um manual para os levitas, ele é um manual levítico, ok? Tanto é que, se você perceber a linha do tempo e a sucessão dos acontecimentos no Pentateuco, você vai ficar surpreso. Preste atenção na sua Bíblia. Moisés sai com o povo de Israel para o deserto, e agora no deserto ele vai escrever os 5 livros. O primeiro livro que ele escreve, Gênesis, para contar como tudo aconteceu. Aí ele escreve o Êxodo, tudo isso perto do primeiro ano já, viu? Ele está no primeiro ano do deserto. Ele já escreve o Êxodo. O livro do Êxodo termina com o quê? Com o tabernáculo sendo montado. Agora aí eu pergunto, se nunca houve tabernáculo antes, se nunca houve sacerdotes hebreus ministrando, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai trabalhar? Então, a sucessão natural, você tem Gênesis, Êxodo termina com a questão do tabernáculo, aí você obviamente tem que ter um manual de serviço. Aí vem Levítico. Levítico é um manual para os levitas aprenderem como é que ministra no templo. É a sequência natural. Aí vem Números. O livro de Números é onde o tempo passa. Para você ter uma ideia, Gênesis, Êxodo, Levítico, se você olhar o tempo citado nesses livros aí, tudo acontecendo ali dentro do primeiro ano de deserto. Agora, Números não, é em Números que vão passar os 40 anos. E aí então vem Deuteronômio. Deuteronômio é escrito no último ano, no 40º ano, quando Moisés irá morrer. Quando nós terminarmos essa matéria de introdução à Bíblia, a próxima vai ser um panorama do Antigo Testamento. Aí eu vou mostrar um quadro já pronto para vocês. Mas se você fizer a sua pesquisa de Gênesis 1 a 6, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a era oral, a tradição oral. Até que Moisés fosse escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, até então os judeus passavam a mensagem de toda a criação por via oral. Vocês não estão familiarizados, mas acreditem, quando você ouve o Antigo Testamento lido por um judeu, ele lendo o texto hebraico, existe uma musicalidade. Só que o segundo desafio existe uma musicalidade oriental. A musicalidade ocidental também é diferente. Então, às vezes você ouve, pode não ter o mesmo impacto. Mas quando um oriental, pode não ter o mesmo impacto sobre você, mas quando um oriental ouve o livro do Antigo Testamento em hebraico, ele percebe uma musicalidade. Quando o judeu está lendo, por exemplo, Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ele não lê assim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ele lê assim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haitá tohu vavohu. Ele lê o hebraico dessa forma. Esse é o texto hebraico original. Ele lê dessa forma, dando essa entonação, e você percebe que existe uma musicalidade. Por que isso é assim? Justamente para facilitar muito grato. A ênfase é muito sobre o quê? Memorização. Então, quando você cria um texto que ele tem uma musicalidade, fica mais fácil de você gravar. Então vamos lá. A primeira revelação e o único autor divino. Houve então na era oral
em que se passava a história oralmente. Isso foi antes de Moisés. Então Deus falava aos homens de inúmeras maneiras. Mensagem comunicada oralmente. Adão passou para Caim, passou para Enoque, chegou até Noé, depois chegou até Abraão. Nenhum registro escrito havia até então. A escrita não havia ainda sido inventada nesse momento. Então todas as histórias que existem em todas as culturas dessa época, todas eram por via oral. Aí então surge a era escrita. Aí tudo bem. Quando Deus comissionou indivíduos específicos para registrar sua mensagem, então algumas pessoas serão chamadas para isso, né? Mas como já vimos na segunda aula, na aula extra da semana passada, da última aula, você percebe um entrelaçar do Espírito Santo dirigindo todos os escritores do Antigo Testamento para que não haja falha na mensagem. Existe uma coesão, uma união de ideias, de modo que eles não se contradizem, que demonstra uma mente por detrás disso, né? E o tema é central: o homem precisa de redenção, o homem precisa ser comprado, precisa ser liberto. Essa é a sequência grandiosa. Por que eu estou enfatizando isso se nós vamos falar do autor? Porque você tem que ver que a mensagem, ela tem uma ideia só, ela tem uma sequência, ela tem uma unidade, e isso não é normal. Não você usando escritores de lugares diferentes, de idades diferentes, de níveis sociais diferentes, tá bom? Aí então você tem o autor dos primeiros 5 livros. Quando você chega até Moisés, como é que você acha que foi a formação de Moisés? Como é que era a cabeça de Moisés? O cabeção? Ele teve o melhor secretário. Exatamente. Nós teríamos, muito embora vocês tenham ido, mas por outro lado não dá para comparar. Você fazer um EAD, seja na faculdade que for no Brasil, e você estudar presencialmente em Harvard. Desculpa, não dá. Não é a mesma coisa se você estudar numa Cambridge. Não dá. E quando eu digo para você sobre Moisés, Moisés era exatamente esse aluno de lá, desse tipo de universidade. Por quê? Como ele foi educado na corte real, ele teve o melhor de instrução. Tá? Ele era considerado filho de Faraó. Ele correu o risco de ser o sucessor de Faraó. Vai que acontece alguma coisa com o filho de Faraó. Moisés podia acontecer de suceder. Então eu pergunto para você: se ele corria o risco de suceder, você acha que ele foi educado apenas em matéria acadêmica? Sim ou não? Por quê? Um governante, principalmente naquela época, você acha que ele tinha a obrigação de conhecer táticas de guerra ou não? Percebe? Então, treinamento militar. Obviamente Moisés teve tratamento militar, treinamento militar, se não em campo, não sei, mas no mínimo estratégias, pelo menos saber como mexer as peças no tabuleiro, com certeza. Então ele teve instrução na literatura acadiana, hebraica e egípcia, teve treinamento em administração pública e ciência militar. Percebe que Deus vai usar tudo isso depois? Percebe como o mesmo Deus que chama Pedro também chama Paulo? Estou fazendo referência à formação. Na obra do Senhor tem espaço para todos. Não é o nível acadêmico que nos difere na questão de estar disponível para a obra do Senhor. Não é nível acadêmico. Faz a diferença na obra do Senhor é colocar-se realmente como disponível para Ele usar como Ele quer. E aí, meu amigo, aí segura. Então vamos lá, revelação divina. Escolhido por Deus no limiar de uma nova era para formar a nação de Israel, e o testemunho que Deus mesmo dá dele é: boca a boca falo com Ele claramente e não por enigmas. É um sonho nosso.
quisera Deus falasse diretamente para nós, Seria mais fácil. e sem rodeios. Até os apóstolos reclamavam: o senhor fica falando essas parábolas aí, a gente não entende nada. Aí ele ainda até chama a atenção: mas nem vocês, não é? Então percebe, nem os apóstolos, eles tiveram explicações, é verdade, mas assim, de pronto, de bate-pronto, eles tiveram que ouvir a palavra primeiro. E aqui diz que, olha a intimidade desse homem de Moisés. Deus o tratava de fato como um estadista, não ficava com rodeios. E a linguagem é identificada, a linguagem é profética. Como é que se identificava um profeta? Como é que se chancelava? Como é que se batia um carimbo assim, ó, top das galáxias, profeta? Falou, aconteceu. Falou, aconteceu, acabou, exatamente. Mas o primeiro é fidelidade à revelação. Primeiro precisa ver se aquilo que ele fala bate com a mensagem que já veio antes dele. Olha aqui, ó. A mensagem concorda estritamente com a revelação já entregue? Pessoal, eu sou pentecostal, eu sou continuista, eu creio nos dons espirituais para hoje, mas confesso para vocês que eu tenho certas dificuldades de profecias no nosso meio. Tenho dificuldade. Às vezes eu fico me perguntando para que Deus revela dor de cabeça. Sabe, tem algumas coisas assim que eu fico, meu Deus, perda de tempo. Eu fico duvidando se é Deus falando mesmo ou se é o profeta que está emocionado, está animadão. O dom de profecia, ele existe, o Espírito de Deus trabalha mesmo, mas ele fala mensagens, não é complementar a Bíblia, não é nada disso. Mas Deus é um Deus, se você percebe na formação do Antigo Testamento, que ele não perde tempo com coisinhas. São coisas que fazem a diferença, que mudam uma vida, que mudam uma igreja. Essas são palavras de Deus. Muitas vezes é de fato, como é dito lá no livro de Coríntios, para edificação e consolo. Lembra lá? Paulo diz que a palavra profética é para isso, não é? Às vezes exortação, sim. Vamos lá. Para ser profeta, cumprimento exato. As predições feitas se cumprem rigorosamente. Validação por sinais. Milagres servem para dar crédito à mensagem desse arauto, desse pregador de Deus. Então esse é um critério: ser fiel à revelação, um cumprimento exato daquilo que é dito e validação por sinais. É interessante que mesmo no Antigo Testamento, com tantos grandes profetas que a gente vê que existiam aqueles também que só profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Quando você lê o livro dos reis, você vê alguns profetas fora da curva, chamando a atenção dos outros e às vezes em bando. Micaías é um deles. Quando Josafá pergunta para o rei: tem um outro profeta aqui para dizer para nós, está todo mundo aqui? Ele diz: não. Ele diz assim: tem um tal de Micaías, mas ele só profetiza coisa ruim para mim. Foi? Quem já passou nesse texto aí? Foi ou foi? Mas só fala mal de mim, esse camarada. Josafá: não seja assim. Não seja assim, vamos ouvi-lo também. Aí é interessante que o guarda chega lá e fala: Micaías, o negócio é o seguinte, eu vou dar a letra para você. Tem um grupo de profetas que entrou primeiro que você, todo mundo só deu mensagem filé para o rei. Então você segue nessa linha que vai dar tudo certo para você. Eu não quero trazer você de volta para cá, beleza? Beleza. Aí o rei: Micaías, vamos lá. Qual a palavra do Senhor para nós? Joia, pode ir, a vitória é certa. Eu fico imaginando como é que foi o tom que ele disse, porque nem o rei acreditou. Ele falou: fala a verdade, rapaz, fala aquilo que Deus colocar na sua boca. Ele fala: pois é, o senhor vai morrer. Lógico, não diz com essas palavras, mas o senhor vai morrer. Aí o rei vira para Josafá: eu não estou falando com você, ele só fala essas coisas para mim. Aí o profeta ainda vai mais longe, ele falou: não, e te digo mais. O senhor está falando que eu só falo essas coisas do senhor?
Deus falou comigo que Ele mandou um espírito de confusão e mentira para dominar esses profetas todos aí. Ó, já não bastava ele arrumar encrenca com o rei, agora ele já sabe aquele negócio sabe um pincher chegar? Não é para um bulldog, não é? É para uma matilha de raposa, né? Mas é para um bando todo, sabe? De animal, quase que um canil inteiro, e o pincher lá latindo. Ele chega e diz assim: espírito de mentira e confusão está na boca deles. Ah, já apanhou ali em público, né? Percebe? Então, espírito de confusão, ó pessoal, é antigo. Precisamos, qual que é um dos dons espirituais carismáticos lá no 1 Coríntios? Dom de discernimento. Eu conheci uma senhora numa determinada igreja nossa do interior, que por muitos anos ela foi a profeta da igreja. Ela só profetizava a morte. Vai morrer! Vai morrer! E era tipo... Escute só, escute. Vai morrer. Vou colher uma rosa no jardim. Essa é a linguagem. Teve uma vez que ela falou assim: assim diz o Senhor, vou tirar um dentre vós. Morreu o filho dela. Fato, estou dizendo para vocês história. Nunca mais ela profetizou na igreja. Aí fica a pergunta: antes do filho dela morrer, era Deus quem falava? Não sei, eu não congregava lá, eu só fiquei sabendo da história. Quando eu passei por essa igreja, eu era assembleanista ainda, tem um tempo. Ou, se era de Deus, de fato, por que parou? Não importa quem vai morrer. Se é de Deus, a palavra tem que entregar. Ah, pastor, mas o senhor não tem dó? Como não tem dó? Leia o drama de Oséias, o que Deus fez Oséias passar. Se Deus for falar, meu amigo, se é Deus falando, o profeta é que se cuida. Essa é a verdade. Mas vamos lá. O critério então da verdade é esse que a palavra dá para ser profeta reconhecido no Antigo Testamento. Aí depois vem o papel de Samuel. Samuel, ele vai fazer esse link entre os juízes, essas pessoas que estavam governando localmente, até ao primeiro rei. Ele faz um link do período dos juízes até a monarquia. Samuel é o último dos juízes. Quando você está lendo o livro dos juízes, você acha que o tempo dos juízes termina no último capítulo dos juízes. E não. Quantos capítulos tem juízes? Dá uma olhada aí. Checa. Não sei se vocês estão de Bíblia fechada. Aí, professor, vê para nós quantos capítulos tem juízes, já que está a Bíblia aberta aí. Juízes. Quanto? 21. E que livro vem depois? Ruth. Agora leia Ruth 1:1. Agora eu pergunto para você: que época ela viveu? Está vendo? O livro de Ruth está acontecendo no período dos juízes. E às vezes a gente desvincula, né? Parece que Ruth já está lá, não sei onde. Não, o período é o mesmo. Depois vem, que livro vem? Primeiro Samuel. E Samuel era o quê? Rei. O que ele era? Profeta, juiz e sacerdote. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele é o último dos juízes. Samuel é inclusive uma figura de Jesus. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Da mesma forma Samuel foi. Então, pessoal, o livro dos juízes, ele vai lá no primeiro capítulo dos juízes até a coroação de Saul. Enquanto não coroar Saul, que é no primeiro livro de Samuel, é o período dos juízes. Então, quem é o último dos juízes na Bíblia? Samuel. Exatamente, ele é o último dos juízes. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Davi, o rei, poeta e profeta. O contexto histórico, guarde essa data, pessoal. Normalmente, nós
Egito, a travessia do Mar Vermelho, existe um debate muito grande se foi entre 1250 e 1400. Mas esse é o período aproximado em que Moisés viveu, tá? Então, datas que você deve guardar: Abraão viveu em torno de 2000 a.C. e Davi em torno de 1000 a.C. E é interessante que nós sabemos que Jó, muito provavelmente, viveu na mesma época de Abraão. Então, se você quiser saber mais ou menos como é que era a época em que Jó viveu, joga aí no Google qualquer hora, como era a vida no ano 2000 a.C., por exemplo, que nações governavam, que nações mandavam, quem estava no apogeu. Você vai ter uma ideia, mais ou menos, de como era a vida na época de Jó, tá bom? Mas vamos lá, Davi. A vocação múltipla, ele era cantor, governante extraordinário, um canal da voz de Deus. Davi era mesmo, pessoal, Davi era fora da curva. Ele é muito difícil de comparar a ele. Primeiro, a Bíblia diz que ele era bonito. Já é complicado. Depois, além de bonito, é cantor. Aí já coloca muita gente para trás, não? Como é que é bonitão? Canta. Depois, ele é inteligente, ele é mais do que cantor, ele é compositor. E se não bastasse, ele inventava instrumentos. Aí depois o camarada vai para a guerra e mostra ser excelente, um exímio guerreiro. E ainda faz a festa, derrubando Golias na frente de todo mundo. Aí não tem para ninguém, não dá para concorrer com um camarada desse. Não dá, o camarada é bom demais. E ele então, autor de alguns salmos, escreveu cerca de metade de todo o livro dos salmos. Outros autores de salmos foram Emã, Asaf, os filhos de Corá. E existe um reconhecimento apostólico, Atos 2:30, portanto confirmado no Novo Testamento, que Davi era profeta do Senhor, tá bom? Você pode ler aí Atos 2:30 em qualquer momento. Depois de Davi vem Salomão. Salomão então vai escrever esses livros de sabedoria que vocês conhecem: Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Provérbios fala do quê? O que é o tema de Provérbios? Exato, é essa sabedoria prática. O homem teme a Deus, ele é sábio. O homem não teme a Deus, então tolo, insensato. Essa é a mensagem, né? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes, a busca pelo propósito filosófico do homem. A palavra traduzida para o português como vaidade, no livro de Eclesiastes vai falar muito sobre vaidade, não é? A palavra hebraica para vaidade, sabe o que significa? Suco. Definam para mim, o que é vaidade para vocês? Não é o que se faz, não é? É o valor prático da vaidade. O que é vaidade? Eu sei que vaidade é você. Quem conhece o conto de Narciso? O que é o conto de Narciso? Narcisismo. Daí vem o narcisismo, não é? O que é o narcisismo? Eu me amo, não quero mais viver sem mim. Não é? Uma música da década de 80, uma banda brasileira. Eu me amo, não aguento mais viver sem mim, não quero mais viver sem mim. Esse é o narcisismo, sabe? É aquela coisa totalmente voltada para si. Eu sou apaixonado por mim, eu sou o cara. Mas mais do que isso, a vaidade é o quê? É isso, esse cuidado excessivo com a imagem, do querer aparecer. A Bíblia chama isso de sopro, de bobeira, coisa sem valor, sem consistência. Não tem valor isso. É isso que Eclesiastes diz: vaidade de vaidades. É um sopro para Deus. Respostas terrenas são insatisfatórias, é a tese do Eclesiastes. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pergunto para vocês: é lógico que nós
nós devemos cuidar da saúde. Eu até acho que nós cuidamos muito mal do nosso corpo, uma vez que nós dizemos que ele é templo do Espírito Santo. Então vamos lá, verdade seja dita. Agora eu pergunto: a preocupação excessiva com o corpo, sabendo de duas verdades, uma delas, todo mundo vai morrer, a menos que Jesus volte. Todo mundo vai morrer. Esse corpício seu vai ser comido de bicho. Não tem para ninguém. Segundo, quando você ressuscitar, o Senhor vai transformar você. Você não vai levar do mesmo jeito que o céu. Então eu pergunto: adianta uma preocupação excessiva? Note que eu estou usando a palavra excessiva. Não é você falar, não, então vou largar mesmo. Não, agora. Não estou defendendo o relaxo, o abandono, até porque não cuidar do corpo pode causar sérias doenças graves, e isso daí vai importunar o resto da família. Então, exatamente. Então, vamos nos cuidar. Eu não sou o melhor exemplo, na verdade, para falar para vocês, mas pelo menos eu preciso emagrecer ainda mais. Mas a realidade é que precisamos mesmo nos cuidar. Mas tudo tem que ter o quê? A palavra é equilíbrio. Equilíbrio, tá bom? Depois vem o Cântico dos Cânticos. Alguém aqui já leu o Cântico dos Cânticos ou não? O Cântico dos Cânticos é o quê? Fala sobre o quê? O amor, o poema amoroso, na verdade, o amor puro, que simboliza o amor inensurável de Deus pelo seu povo. E aí depois vem os ciclos proféticos. Aqui eu quero que você preste um pouco de atenção. Até aqui foi muito simples, tá? Mas aqui você tem alguns profetas que eu gostaria que você guardasse. Ali por volta de 700 a.C., Israel ele está dividido: 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, tá? E eles estão desviados dos caminhos do Senhor. E Deus levanta alguns profetas para falar com eles, tá? O propósito era advertir sobre o juízo, consolar o povo durante o domínio assírio. Então a grande potência da época não era a Síria, era a Assíria, os assírios, tá bom? Qual era a capital da Síria? Nínive. Nínive era a capital desse império aqui, tá? Então olha só, os profetas levantados para exortar o povo na época foram Isaías, Oséias e Naum. Vai vinculando aí esses profetas, porque às vezes você olha aquele bando de profetas lá, os 12 últimos, depois não sabe localizá-los. Então Oséias e Naum, eles foram daquela época de Isaías. Depois o tempo passa, lá por volta de 625, já não é a Assíria mais o império reinando, é o babilônico, tá? Por volta de 586 ele vai destruir o templo. Que profetas estão profetizando nessa época? Então, Jeremias, Naum, Abacuque, Sofonias. O profeta Jeremias é o mais importante que você deve guardar. Por quê? Quando Daniel vai para a corte babilônica, Daniel é um moço bem novo e Jeremias é um ancião. Está acabando a era de um grande profeta e iniciando-se a era de outro grande profeta. Jeremias já é um ancião. Depois eles vão para o exílio na Babilônia, e lá no exílio, veja, mesmo fora da sua terra, Deus não permitiu que o povo ficasse sem palavra profética. Quem que profetiza lá na Babilônia? Ezequiel e Daniel. Qual é a diferença entre os dois? Cite duas diferenças. Ezequiel está no povo, Daniel está na corte. Daniel está lá entre os maiorais, está na corte, é estadista, fala para os grandes não ficam sem testemunho divino. E para o povo, para a galera do comércio, da praça, Ezequiel é que profetiza. Então, note que na Babilônia havia dois grandes profetas, mesmo no exílio, Daniel e Ezequiel. Aí depois você tem o pós-exílio, que é quando eles voltam, depois dos 70 anos, e aí então nós vamos ter o retorno a partir de 538.
Ciro permite a volta dos israelitas, liderados por Zorobabel. Zorobabel é um governador. Você que se é apaixonado por esse nome, ele é governador, o nome do seu próximo filho, talvez quem sabe o primogênito. Zorobabel, e é Zorô, chega aí. Vai ser o último da chamada forever. Vai ser o último da chamada, está pela conversão um monte, nunca vai ser pego de surpresa. Olha o Abel, começa a chamada e sempre está com falta, porque Abel está conversando, quando ficou com falta. Quando ele vai perceber, está lá no D. Davi, o professor, o que o Abel fala? Eu não vi que já tinha começado a chamada. É ou não é assim? É sempre assim. Agora o Zorobabel fala lá, o Abel perdeu, o Davi está sendo chamado. Opa, vou ficar esperto. Pensando por aí, tenso. Não é? Olha, sugestão para vocês aí, próximo filho, Zorobabel. Quais são os profetas do tempo nessa época? Ageu e Zacarias, que incentivam a reconstrução. Então, quando Esdras está voltando agora, Esdras é o que vai ajudar a reconstruir o templo. O governador dessa época é Zorobabel, e o sumo sacerdote dessa época é Josué. Não confundam com o Josué da época de Moisés. Nem todas as Marias do Brasil são a mesma. Tem um monte de Maria no Brasil. Na Bíblia também tem Josué. Esse Josué aqui, ele é da tribo de Levi, ele é sacerdote. O Josué, da época de Moisés, ele era guerreiro, ele era da tribo de Efraim. Então um era de São Paulo, outro era do Paraná. Entendeu? Não confundam as coisas, tá legal? Então aqui, agora vai uma lembrança de uma palavra muito importante. É Ageu quem vai dizer: a glória desta casa será maior que a primeira. Maravilha, Beatriz, os sermões que você ouviu sobre a glória desta casa será maior que a primeira, normalmente os sermões falavam sobre o quê? Da volta por cima. Que mais? O que vocês já ouviram? O que significa a glória desta casa será maior que a primeira? Muito usado em inauguração de templo. Oh, vai inaugurar um templo, o que ele fala? Que texto que o pregador vai usar? A glória nesta casa será maior que a primeira. Receba! Não é? Muito bem. Pois é. Mas Ageu está querendo dizer o seguinte: vamos reconstruir essa casa. E os anciãos, eles estão chorosos. Os anciãos, quando eles se lembram do que eles viram na infância, que foi o templo de Salomão, e eles começam a olhar para aquele templozinho pobre, eles começam a chorar. Senhor, que dó, que dó. Aí Deus levanta Ageu para dizer assim: vocês se lembram da primeira casa? Vocês lembram do fulgor e do brilho, não é? Vocês também se lembrem da história da consagração de Salomão, tantos bois e carneiros, e vocês devem se lembrar da Shekinah de Deus. O que é a Shekinah? O que é a Shekinah? É a nuvem da glória de Deus, é a glória de Deus, tá? Mas quando fala que a nuvem tomou conta do ambiente, aquilo é a Shekinah, essa nuvem da glória de Deus. A gente está dizendo assim: eu sei que vocês se lembram disso, mas vocês estão vendo essa casa aqui? A glória desta casa será maior do que a primeira. Por quê, pessoal? Porque Jesus vai ser apresentado lá. Exatamente. Naquele tempo lá, vocês viram que desceu uma nuvem, e Deus falou e ninguém viu. Ele só falou. Nesse daqui, Deus vai estar andando dentro dele e todo mundo vai ver. Nesse templo aqui, Deus não vai falar que vai encher uma nuvem. Nesse templo que vocês estão vendo, Ele descerá e andará entre nós. Essa é a ênfase de Ageu. Mas enfim, vemos isso no outro hora.
Depois a reconstrução nacional, depois se constrói o templo, vem Neemias para reconstruir o quê? Os muros e a restauração, né? E por último, nessa época então, fala Malaquias, que conclui o registro por volta de 400 anos, tá? Então lembrando que o último livro da Bíblia, na realidade, cronologicamente, ele está vinculado lá com Neemias. Tá? É bom que você guarde esse vínculo, porque depois de Neemias, quando termina a missão profética, o ministério profético de Malaquias ali, vão se passar 400 anos e nenhum profeta mais foi levantado pelo Senhor. Então por aí você vê o susto que João Batista dá em todo mundo. 400 anos. E de repente vem um camarada bonito, hein? Organizado, de terno, gravata, alinhado, cabelão passado, banhado no gel. Era assim que era João Batista? Faz um caniço de tatu. Mas é assim que descreve, né? Como? Caniço de tatu por dentro. Como é que era João Batista? João Batista era aquele camarada rústico, aquele camarada que tinha uma pele cobrindo o corpo. Pele de carneiro cobrindo o rosto, um cinto rústico segurando aquilo lá para não cair, e olha, gostava de jiló. Jiló e mel silvestre. Era ou não é? O que ele comia? Gafanhotos e mel silvestre. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vejam bem o que é questão de cultura, né? A gente passa nessa época aqui de Mexerica, você passa depois da GM, como quem vai indo lá permitir, você vê sempre um rapazinho ali, principalmente sábado de manhã, vendendo aqueles baldes de mexerica. É muito comum ali, não é? Pois é, eu vou mostrar um vídeo para vocês de um camarada com uma caminhonete, tá? E ele tem saquinhos, tipo aquelas em que a gente compra laranja, essas coisas, cheio de gafanhoto vivo. Ele vende os gafanhotos e tem gente que pega ali na hora, dá uma quebradinha e come ali mesmo. Hoje, nos nossos dias. Então, para nós ocidentais, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Eu tenho um vídeo, vou mostrar para vocês, mas não é a hora. Só vou adoçar a sua boca com gafanhoto. Eu vou mostrar para vocês na época. Para nós, o fato de João Batista se alimentar de gafanhoto é estranho, mas no Oriente, até hoje, não é. Irmã, como nunca experimentei gafanhoto, ou pelo menos ainda não experimentei, eu ainda por enquanto estou preferindo gafanhoto. Até prova em contrário, porque o giló eu já conheço. Não é não? Então, pessoal, nós temos o silêncio profético aí, tá? Esse silêncio profético vai de o Antigo Testamento foi escrito ao longo de cerca de 1000 anos, de 1400 a 400, para trabalhar com datas exatas, né, redondas, por mais de 20 autores. A voz profética silenciou até João Batista. Terminamos aqui aquela linha cronológica que você está começando a se familiarizar. Então, a arquitetura do Antigo Testamento, como é que ele é formado? Olha, nós temos 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vai, todo mundo! Não é doutor Antônio, é Deuteronômio. Nicole falou doutor Antônio. Não foi Deuteronômio. Nós não sabemos exatamente se foi Josué, quem exatamente que escreve o pós-mortem dele. Não sabemos, tá? Não ficou registrado para nós, tá? 12 livros históricos. Quais são os livros históricos? Então, isso, agora vamos devagar. Exato, só que você tem que começar com Josué. Vamos devagar. Josué, Juízes, Ruth, qual Samuel? Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Reis, Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemister. Beleza? Aí nós temos os livros históricos. Lembra que eu falei para vocês? Cronologicamente o Antigo Testamento acabou. Temos um tempo, fechou? Mas
Quais são? Isso, acabou. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o Cântico dos Cânticos, beleza. E quais são os 5 profetas? Na verdade não são 5 profetas, né? São 5 livros proféticos. Quais são os 5 maiores aí? Lamentações, não esqueçam, por isso que eu falei que não são todos profetas diferentes. Então você tem Isaías, Jeremias, Lamentações, depois Ezequiel e Daniel. Aí, agora um queijo para falarem para mim os 12 profetas menores. Você está indo na cola da queda, entendeu? Então vamos lá, fala aí, Lucas. Não, tá vendo? Vamos lá. Então, não, ou sozinho. Vai lá, o que é? Não, já 2 vezes você não tem. O que é? Agora o que é? Vai, o que é? Canta musiquinha. Vamos lá, quem mais? Quer tentar? Você se enrola depois do batismo. Mais alguém quer tentar? Pedro, sabe ou não? Mais alguém quer tentar ou não? Hã? E vocês aqui, sabem ou não? Larissa, Júlia? Vocês sabem ou não? Verdade? Alguém aqui sabe ou não? Não, você tem aqui. Tem que ter aqui. Não, tem que ter aqui. Olha lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá vendo? Em defesa deles, eles contaram certinho na gincana lá, certinho. Ótimo. Todos. Muito bem. Vamos lá então. O cânon hebraico e o selo de Cristo. Quer dizer, o selo porque ele chancelou, ele aprovou, ele colocou lá. Top. A divisão judaica original, então, para os judeus, há 24 livros. Isso daqui já não é segredo mais. Por que nós temos 39 e nós dizemos que a Bíblia, o nosso Antigo Testamento, é 100% igual a dos judeus? E por que os judeus têm 24 livros só? Porque são combinados. Isso. Pode dar alguns exemplos? Reis é um só, nós são 2. Sim, esses aí é fácil lembrar. Eu queria que você lembrasse o mais importante agora: os 12 profetas. Se você falar assim, de 2 torna-se 1, lógico que você já lembra. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Agora é bom você lembrar que na Bíblia hebraica, os 12 profetas menores cabem num bolo só. Então, nós temos 12, eles têm. Bom guardar isso. Fechou? Isso é bom, isso é importante, tá? Então nós temos para os judeus a lei, os profetas e os escritos, a Torá, Neviim e Ketuvim. Então a Bíblia hebraica usa as iniciais aí, tá pessoal? Torá, T, Neviim, N, Ketuvim para eles, então aí eles colocam uma zinha embaixo, seria a Tanakh, ou pronunciando como eles, né, é a Tanakh. Porque esse Ketuvim é cultural, tá bom? Então, na realidade, a Tanakh, esse final é cultural. Então, qual é que chama a Bíblia do judeu? Tanakh. Torá, Neviim, Ketuvim. Ficou claro isso para vocês ou não? Quer que parece que está olhando bem assim? Ficou claro? Beleza? Então tá. Então, o selo da aprovação de Jesus é o texto, por isso que eu comecei com ele. O texto de Lucas 24:44. Ele mesmo fala da lei dos profetas e dos salmos. E agora você já sabe por quê. É porque o Ketuvim começa com o livro dos salmos, que é o maior de todos. Então vamos lá? Os livros apócrifos, por que ficaram de fora? Se nós temos 66 livros na nossa Bíblia, por que a Bíblia Católica tem mais de 70? Nós vamos ver 2 vezes, vamos ver hoje e vamos voltar a ver quando virmos o panorama do Antigo Testamento. Hoje eu vou dar uma pincelada e o panorama do Antigo Testamento aprofundamos um pouco mais. Primeiro de tudo, esses livros do Antigo Testamento,
Bom, vou usar por partes, que fica mais fácil de entender. Os livros apócrifos, os livros a mais da Bíblia Católica, só tem no Antigo Testamento, tá? Em primeiro lugar. Então, o Novo Testamento Católico Romano e o Novo Testamento Protestante, igualzinho, o mesmo. O Antigo Testamento, eles têm documentos que foram produzidos nesses 400 anos de período profético. Está vendo, céu? A parte preta, o silêncio profético. Está vendo que havia acabado lá com Malaquias? Pois é, os livros apócrifos foram produzidos nessa época aqui, ó, do silêncio profético. Só que tem alguns problemas. Por quê? Autoria profética reconhecida. Os livros canônicos, sim, tem. Os livros apócrifos, não. São escritos numa era de silêncio, quando Deus não estava falando. Olha lá a tabela. Aceitos pelos judeus históricos. Sim, os livros canônicos, sim, são aceitos pelos judeus até hoje. Os apócrifos não fazem parte nem da lista do cânon judaico, nem os israelitas aceitam. Citados no Novo Testamento, o Antigo Testamento nosso, canônico, centenas de vezes. Os livros apócrifos, nenhuma. Não existe uma citação do Novo Testamento que corrobore, que ratifique, que confirme algum livro apócrifo. Precisão histórica, doutrinária. Os livros canônicos, infalíveis. Os livros apócrifos contêm erros e doutrinas não bíblicos. Nós temos o Cantares, o Cântico dos Cânticos. Eles têm o Cântico do Jubileu. Se eu não me engano, é no Cântico do Jubileu. Eu não preparei isso aqui para vocês agora, mas se eu me enganei, o autor no final pede desculpa se houve algum erro. Eu vou trazer a minha Bíblia Católica para vocês. Tem ainda o apêndice de Daniel, né? O apêndice de Daniel tem 12 capítulos. No Daniel deles, do Católico Romano, tem mais 2, vai até o 14. E aí conta a história de Bel e o dragão, que é uma história fantasiosa de comidas que desapareciam no templo dessa divindade, dessa estátua que tinha lá. E aí Daniel, o que ele faz? Ele faz uma armadilha, porque havia muito sacerdote gordo que adorava aquela estátua lá, e aí colocavam um dia um banquete enorme lá, trancava. E aí a população, quando ia abrir no outro dia, estava tudo comido. Quem comia? Estátua. Daniel falou, deixa comigo. Esse é um acréscimo de Daniel que está na Bíblia deles. Aí Daniel falou, todo mundo sai, mas deixa comigo. Aí ele fez lá o que tinha que fazer, trancou e foi embora. Aí no outro dia de manhã ele falou assim, ó, na hora de abrir eu quero estar com vocês. Eu vou entrar com vocês para vocês verem o que eu fiz. Ele jogou talco no chão. Os sacerdotes entravam de madrugada por uma parte secreta, não podia acender luz, vela nem nada, comiam tudo que tinham que comer, faziam uma festa, só que as pegadas ficaram, foram embora e não viram. Aí ele falou, tá vendo? Ó, tá vindo gente aqui comer à noite. É isso que fala o acréscimo de Daniel. A história de Susana também, né? Tem. Então, pessoal, o livro de Tobias, no livro de Tobias é dito que mora em determinada altura lá, para ele pedir direção, ele abre um animal e lê a direção de onde ele tem que ir pelas vísceras do animal. Então, quando nós formos estudar o panorama do Antigo Testamento, aí eu trago a Bíblia para vocês e mostro em loco, está aqui, tá bom? Aí eu mostro no lugar para vocês. Hoje só estou dando uma pincelada. Tá? Então, quando tem erros e doutrinas que, gente, desculpa, não dá para concordar, tá? Por isso que eles não são aceitos. E tem mais, tá? Isso eu quero que fique registrado. Os livros apócrifos só foram de fato oficializados pela Igreja Católica Romana em 1445, no Concílio de Trento, depois da Reforma. Durante 1500 anos, a própria Igreja Católica Romana não os tinha como livro pertencentes ao cano, tá bom? Só essa novidade, né?
Pois é, essa é uma outra história para nós vermos. Tinha uma discussão, alguma coisa sobre aceitação dentro da própria Igreja Católica de alguns livros. E aí, quando houve a reforma e eles saíram, é quase que foi uma birra, né? Já que saiu, então a gente vai aceitar. Sim, mais ou menos tem isso, sim, tem. Nós vamos voltar a rever isso e aí vemos a questão do concílio. Mas hoje já deu para você ter uma base do porquê. Do quê? Mas daí eu vou trazer a Bíblia Católica e vou mostrar para você igual. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia, uma Bíblia de estudo deles, com nota de rodapé, tá bom? Se eles selecionaram os livros como colocados dentro do cano, por que eles categorizam eles como deuteronômicos? Então, nós vamos ver isso, só não agora. Só estou dizendo o seguinte, que como isso daqui é um panorama, uma introdução à Bíblia, só preciso mostrar para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, esses livros foram produzidos numa época de silêncio católico e eles têm conteúdo que comprometem doutrinariamente. Como para ser um profeta, a sua mensagem, ela tinha que coadunar, tinha que fazer eco, tinha que bater com toda uma mensagem que já vinha sendo dita, se não era espúrio, se não era rejeitado. Esses livros apócrifos trazem conteúdo que não batem com a revelação divina. Então digo para vocês, quando foram produzidos, na época do silêncio profético, erros doutrinários e que só foram aprovados de fato para a Igreja Católica no século XVI. Fica aí a introdução. Fechou? Mas vamos discutir isso sim. Vai chegar a hora. Muito bem. O testemunho do historiador Flávio José. Flávio José foi um judeu, ele foi capturado, foi levado para Roma, ele foi contemporâneo do apóstolo João. O apóstolo João estava lá na Ásia Menor, naquela região de Éfeso e Pátimos, e Flávio José estava em Roma, na Itália. Tá? Flávio José tem um livro chamado A História dos Hebreus, no Brasil foi publicado pela CPAD, e ele traz algumas informações interessantes para nós. Tá? Não temos um sem número de livros que discordam e contradizem uns aos outros, ou seja, temos o contrário, mas sim apenas 22 livros, está falando dos livros do Antigo Testamento na contagem judaica, que corresponde aos nossos 39, que contém todo o registro dos tempos passados, os quais são corretamente considerados divinos. Que José está. Ninguém ousou acrescentar, retirar ou mudar algo deles. Os judeus estavam dispostos a morrer por eles, se necessário. Em que época José viveu? 90 depois de Cristo. Quais os livros que ele cita como canônicos? Não tem livro apócrifo. Isso é eu estou dando para vocês testemunho histórico de que não eram aceitos. Tá bom? Primeiro, questão histórica. Evidências físicas, como é que eles foram preservados? Isso é o famoso BR que surgiu na última aula, lembra disso? Os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados por aquele pastor de cabras, tá? Que jogou a pedra na caverna e o que ele ouviu foi um vaso quebrando, não é? Então foi uma época de descobertas de muitos rolos e manuscritos, é a maior descoberta arqueológica bíblica, tá? Detalhe, não há uma única referência que conceda autoridade divina aos livros apócrifos. Dos manuscritos encontrados, nenhum deles contém os manuscritos apócrifos. Tá? A Septuaginta, tem gente que gosta de falar Septuaginta, porque o grego ele não tem jeito, só G. Mas eu acho que um purismo desnecessário. Septuaginta é o suficiente. O que é a Septuaginta? É o Antigo Testamento, pega de Gênesis a Malaquias e traduz para o grego. É o Antigo Testamento em grego. Tá? Tenho também, trago para vocês conhecerem. Muitos estudiosos argumentavam que a Septuaginta original continha apócrifos. Fato histórico: as cópias que contêm apócrifos foram feitas no período muito posterior, por volta já do século IV. Não há provas de que o original os contivesse. Vieram aparecer simplesmente em cópias posteriores. Tá bom? Caminhando para o final, penúltimo, a confirmação dos primeiros pais da igreja. Melito, bispo de Sardes, em 170, veja bem lá atrás, apresentou uma lista rigorosa dos livros do Antigo Testamento que excluiu totalmente os apócrifos. No século seguinte, no terceiro século 250, Orígenes, esse Orígenes do Egito,
erudito extremamente culto da igreja primitiva, também os excluiu explicitamente de sua lista canônica. E Jerônimo, que é tradutor da Vulgata, traduziu sim os livros, mas declarou de forma explícita e categórica que não eram canônicos. Os católicos só aprovariam os apócrifos no Concílio de Trento em 1545. Tá? Disse Jesus: eles têm Moisés e os profetas ouçam.